Gente, estamos falando, né? Eu vou falar hoje para vocês algo que é muito interessante, que é, na verdade, como é que funciona o nosso modo de pensar, como isso influencia nas nossas decisões, como isso pode nos ajudar. Por exemplo, a gente tem que pensar de uma determinada forma. E essa forma sempre vai nos ajudar a tomar boas decisões. Por exemplo, pensa aí, fecha os olhos, né? E pensa aí num repolho. Pensou? Então pode abrir os olhos. Qual repolho que você pensou? Você pensou nesse tipo de repolho ou nesse tipo de repolho? Ou talvez de um outro tipo de repolho, né? Por que a gente apresenta esse tipo de pensamento? Por que você não pensou simplesmente em repolho? Porque os nossos pensamentos são feitos em caráter de imagens, figuras. Pensa aí numa laranja agora. Fecha o olho, pensa numa laranja. Isso, muito bem. Então, ó, qual laranja você pensou? Pensou na laranja lima, na laranja pera, né? Qual das duas, né? Ou pensou em outra, né? Laranja Bahia. Qual foi a laranja? Então isso mostra que os nossos pensamentos, eles são feitos em figuras, em imagens. Existe um livro, eu me esqueci o nome desse livro, e ele nos ajuda a raciocinar que a nossa mente, quando nós colocamos objetivos, né? Por exemplo, se a gente coloca, né, na nossa parede, por exemplo, um quadro, né, como esse, né, que é lá da Bahia, né? Essa imagem, ela passa na nossa cabeça e ela fica armazenada. Como se fosse aqui, né? Tem vários, né, vários cartões aqui com imagens diferentes. E a nossa mente, né? Agora vocês estão pensando em laranja, né? Mas se eu falasse em você, né? Agora pensa em tomate. Pensou em tomate? E que seu último pensamento, ou o que está em cima da pilha, e a nossa pilha é gigantesca, porque quanto mais a gente pensa, mais a gente reflete, maior é a nossa pilha de pensamentos. E aí tá pensando em tomate agora? Ó? Qual o tomate que você pensou, né? O tomate comum ou é o tomate cereja, né? E aí a gente estava pensando, né, nisso aqui, né, na laranja. E agora o seu pensamento sobrepôs exatamente com esse. E aí eu peço para vocês, olha, agora vocês fechem o olho, né, já que a gente estava falando de tomate, né? Agora vocês fechem o olho e não pensem em tomate, tá? Não pensem em tomate. É muito difícil, né? A gente não pensar no tomate. Você conseguiu não pensar no tomate? Conseguiu? Então, se você conseguiu, o que você teve que fazer? Você teve que substituir o seu pensamento. Você teve que colocar uma outra fruta, um outro legume, ou seja, algo que você fez. Você simplesmente não conseguiu parar de pensar, porque os nossos pensamentos, como eu falei, é como se fosse uma pilha. O que eu quero dizer com isso? Esse livro, ele explicava o seguinte: quando você quer ter algum tipo de objetivo, é bom que você tenha na sua parede, né, ou no seu armário, ou onde você trabalha, esses objetivos. Por exemplo, a gente pode ter objetivos espirituais, a gente pode ter objetivos financeiros, ou até mesmo objetivos de sustento, ou de carreira, de fazer o que quer, de talvez alguma coisa a nível de diversão. Esse livro ele dava algum exemplo de algumas pessoas que foram muito bem sucedidas. Depois eu vou procurar lembrar o nome dele, mas se eu não lembrar, eu estou passando a ideia aqui geral, que é muito importante para você. E ele focava, né? Uma daquelas pessoas que fizeram essa aplicação, ele focava em ter, ele queria um resultado financeiro na vida dele. E o que ele fez? Ele pegou e colou onde ele trabalhava, ele colou na casa dele,
E nesse livro, eu esqueci o que, ele, como eu falei, né, ele colocava várias figuras, né, no seu trabalho, lá onde ele vivia, assim por diante. E o que que aconteceu? Ele conseguia, como na história do tomate, eu pedi para vocês pararem de pensar, ele sempre preenchia o topo, né, vamos chamar assim, dos cartões dele, ou dos pensamentos dele, com aquele objetivo. E com isso, depois de um tempo, por incrível que pareça, a foto era de uma mansão milionária e ele conseguiu chegar naquele objetivo até mesmo em sentido inconsciente. Ou seja, aquilo entra no nosso status, né, na frente dos nossos pensamentos. O que eu quero dizer com isso? Se o seu objetivo, né, é ter, né, um faturamento X ou Y dentro do seu mercado, você vai conseguir desde que você crie estratégias para isso. Aí a gente percebeu aí que se a gente colocar aonde você quer chegar, vai ficar muito mais fácil para você alcançar esses objetivos, entenderam? Vai ficar muito mais fácil.